Olá a todos, aqui é o Luiz. Vamos dar prosseguimento hoje aos estudos das dimensões espirituais. Hoje vamos falar um pouquinho da reunião pública. E antes de começar, vamos fazer uma prece para a introdução dos estudos. Com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, rogamos a eles todo amparo e proteção para os estudos do dia de hoje. Que possamos, Mestre querido, passar os conhecimentos aprendidos da melhor maneira possível, que esses conhecimentos possam ficar presentes em nossas mentes, para que possamos aplicá-los na medida do possível, no nosso dia a dia. E te pedimos, Mestre querido, que possa nos orientar e guiar nessa empreitada. Que assim seja, graças a Deus e graças a ti, Jesus. Bom, a reunião pública. Toda casa espírita tem o seu espaço destinado à realização de reuniões públicas, né? De portas abertas, né? Onde ocorrem palestras de estudos normalmente, né? Quais sejam evangélicas ou doutrinárias ou às vezes com ambas as partes. Todas têm que estar em consonância com os preceitos kardecianos, ok? Todos os espíritas devem, ou pelo menos deveriam, né, ter na mente a importância de estudar a doutrina espírita. Esse estudo ocorre na casa normalmente pelos cursos e outra parte disso através das palestras públicas, né? Para essas reuniões, o recinto onde elas ocorrem, esse recinto recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância dos trabalhos ali desenvolvidos. Espíritos especializados magnetizam o ambiente, preparando para as tarefas e renovam essa magnetização, se necessário, né? Normalmente preservando essa magnetização no ambiente constantemente. Se tiver que ser renovado, eles vão renovando constantemente, para que o ambiente da casa esteja sempre benéfico, sempre salutar, né? Para que tenha uma psicosfera salutar, né? A psicosfera da casa, o ambiente espiritual da casa, né? A somatória dos pensamentos, das energias emanadas pelo pensamento, né? Essas informações são trazidas a nós por Manuel Filomeno de Miranda. Então, são instaladas, como dito anteriormente, no estudo da última quinzena, defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas, hostis e mal intencionadas. Quem vai entrar? Vai entrar apenas aqueles irmãos desencarnados que têm permissão para entrar na casa. Esses cuidados são imprescindíveis, né, em virtude do trabalho praticado no centro. Vejam que a casa espírita é um local onde convergem pessoas que, vamos dar exemplos, podem estar com sua mediunidade aparecendo, surgindo, podem estar com a mediunidade em desequilíbrio, podem estar sofrendo algum tipo de obsessão. A grande maioria dos assistidos que comparecem ao centro o fazem movidos pelos problemas e sofrimentos que os afligem, certo? Então, esses irmãos estão cansados, aflitos, às vezes desesperados, podem estar com ideias de suicídio ou outros tipos de pensamentos extremamente negativos. Eles recorrem ao centro e ao espiritismo na condição de, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, náufragos de tormentas morais. São náufragos de tormentas morais. Olha que frase, hein? E que se agarram ao espiritismo como uma tábua de salvação, né? Em muitos desses exemplos citados anteriormente, pode haver espíritos em desequilíbrio, imantados a esses irmãos, envolvidos em fluidos perniciosos, de forma dolosa normalmente, né? Porque quando eles querem fazer o mal ao assistido, ou até mesmo de forma culposa,
quando são atraídos pela vibração emanada pelo encarnado e sem muitas vezes perceber, acabam prejudicando, né, o irmão os irmãos aos quais eles estão ligados, né? Muitas vezes alguns irmãos em desequilíbrio nem sabem que desencarnaram e acabam se ligando pela faixa vibracional a algum outro irmão encarnado e que vai lá no centro, né? Então veja que o desequilíbrio do desencarnado acaba atingindo o encarnado, obviamente. Vários encarnados assistidos estão com ideias fixas, podem estar com ideias fixas, o que a gente chama de monodeísmo, como ideias de suicídio, ideias de remorso de atos cometidos, etc. Muitos estão magoados, sofridos, interiormente, né, machucados, e com suas forças diminuídas normalmente, as forças muitas vezes físicas e até morais, né, e vice-versa, e as duas juntas. Outros procuram entender o porquê dos seus sofrimentos. Outros buscam um milagre que os libertem dos seus problemas. E alguns poucos chegam a casa pela curiosidade, né? Para saber mais sobre o espiritismo, de onde eu vim, para onde eu vou, essas coisas. Mas o Manuel Filomeno de Miranda nos fala que todos esses irmãos, com essas gamas de problemas, todos eles têm um denominador comum: a esperança. Porque eles vão procurar a casa espírita, às vezes sem saber, sem perceber, mas atrás de uma única coisa: a esperança de melhorar, de se equilibrar. Né? Todos esses sentimentos em desequilíbrio e os irmãos desencarnados que obsediam os assistidos e que muitas vezes querem bloquear, obstar a melhora do assistido, por certo, afetariam os médiuns trabalhadores da casa, se não fossem os cuidados e vigilância dos benfeitores espirituais. Por isso, o trabalho de limpeza da psicosfera do centro, né? Então, os recursos advindos dos espíritos responsáveis pela limpeza da psicosfera da casa, eles são fundamentais para o bom atendimento dos nossos assistidos. Os benfeitores espirituais, eles fazem a triagem dos desencarnados e permitem a entrada daqueles irmãos que estão em condições de receber auxílio. Aqueles desencarnados que ainda não merecem o auxílio por vários fatores, ou que são obsessores dos encarnados em tratamento, esses são afastados, propiciando assim um momento de trégua para que o encarnado busque o equilíbrio, gerando forças mentais para não ficar mais à mercê do seu obsessor. É um momento de folga, afinal é um momento que o encarnado está na casa, mas ele não está sofrendo diretamente a influência do seu algoz. Então, é nesse momento que muitas vezes o encarnado busca as energias que o equilibram o minimamente possível para se desvencilhar dessa obsessão. Mesmo esses espíritos que não podem entrar no centro, eles não ficam desamparados, eles recebem ajuda do plano espiritual, do alto. O Miranda narra que são instalados aparelhos especiais que transmitem a palestra a esses irmãos. Né? Então, às vezes entra por osmose para esses irmãos. Às vezes eles ficam lá ouvindo e alguma coisa entra, alguma coisa os modifica. Outros até se afastam um pouco mais. Questão de evolução, de vibração, certo? No transcurso da exposição doutrinária, outra equipe especializada de trabalhadores espirituais atua na casa, em cada encarnado, a partir do momento que esse encarnado adentra ao centro espírita. E se esse encarnado apresentar condições favoráveis, receptivas, eles serão tratados espiritualmente, e medicados por essa outra equipe de espíritos especializados.
sendo possível nesses momentos até mesmo cirurgias espirituais, segundo narra Manuel Filomeno de Miranda. Esse auxílio ele torna-se mais fácil justamente pelo equilíbrio do ambiente proporcionado pela primeira equipe espiritual de limpeza da psicosfera da casa, e pelo fato dos encarnados estarem momentaneamente com seus pensamentos voltados aos ensinos esclarecedores da doutrina e longe da influência dos seus obsessores, né? Esses ensinamentos, a gente pode dizer, que estão descritos por Manuel Filomeno de Miranda, esses ensinamentos que eu digo, não os ensinamentos, essa gama de ensinamentos que a gente está trazendo agora, né? Eles estão descritos por Manuel Filomeno de Miranda no livro Entre Dois Mundos, Psicografia do Divaldo, no capítulo 16, onde ele ressalta os benefícios que a espiritualidade trabalhadora do centro proporciona aos presentes. Manuel denomina esses espíritos de espíritos arquitetos, tamanha a conjectura de tarefas que eles fazem, né? Ele também relata a necessidade dos assistidos manterem o silêncio, o recolhimento interior, a prece, pois tais procedimentos eles vão criar, e nós sabemos disso, né, uma psicosfera individual favorável ao auxílio espiritual. Se a minha psicosfera está mais equilibrada, eu emano para o ambiente mais equilíbrio. Ou seja, eu consigo dar menos trabalho para os espíritos fazerem a limpeza do ambiente. E eu me torno mais propício para receber as assistências, para receber o aprendizado da palestra. Vejam que tudo é beneficiado. Normalmente, né, após a palestra, são aplicados os passes, ou no próprio recinto, no salão, ou então na câmara de passes. É o tradicional. Os espíritos sofredores e aqueles que acompanhavam os encarnados e que tiveram o mérito de serem trazidos para tratamento foram igualmente beneficiados, igualzinho aos encarnados, tá? Após a saída dos encarnados, os trabalhos continuam com os desencarnados necessitados, né? Isso a gente sabe também, né? Que o nosso trabalho acaba, mas o trabalho da espiritualidade não termina, é incessante, diuturnamente eles estão lá trabalhando, né? Que mais a gente pode dizer? Lógico, e toda essa programação só se realiza, tudo isso, gente, só acontece desse jeitinho que o Manuel narra, se a casa espírita tiver seu ambiente preservado de quaisquer frivolidades, mercantilismo, intrigas, personalismo e etc. Né? Os trabalhadores encarnados têm que zelar pela sua conduta moral, têm que zelar pelo seu comportamento, pelo seu pensamento, muito mais do que os assistidos. Afinal de contas, eles vão ser o exemplo dos assistidos, né? E nada melhor do que nós aprendermos pelo exemplo. Então, é necessário a casa praticar a verdadeira caridade, o estudo sério da doutrina e ter como metas esclarecer, aliviar, consolar as almas que por lá aportarem. Vejam a nossa responsabilidade de trabalhadores da casa espírita, né? Fazendo isso de acordo com o que o Manuel orienta, assim podemos dizer que o centro estará à altura da proteção dos espíritos superiores. Ok? A gente faz um resumão, né? Porque não temos muito tempo porque esse assunto é riquíssimo em outros vários detalhes, mas a gente traz o principal, que é importante todos conhecerem, muito, muito legal, assunto bom, né? E importante, o principal do que nós temos, é o mínimo que nós precisamos saber, ok? Então, vamos novamente levando o pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre,
para agradecer por esta oportunidade de estudo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado à espiritualidade trabalhadora da casa, responsável por 90% dos trabalhos, do serviço, da responsabilidade. Obrigado, Pai, por permitir que nós façamos parte de uma assembleia de pessoas que queiram auxiliar, que deem um pouquinho do seu tempo para auxiliar aquele enfermo que é um pouco mais enfermo do que nós. Como dizia José Petitinga, somos enfermos auxiliando enfermos, mas somos um pouquinho menos do que os nossos irmãos mais necessitados. E por isso podemos auxiliar, dar o nosso melhor, dar o nosso amor, o nosso carinho, as nossas boas palavras, tudo aquilo que possa trazer equilíbrio ao nosso próximo que vai em busca de auxílio na casa. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e que assim seja. Um grande abraço a todos, até a próxima daqui a 15 dias. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.